Obrigado, meu Deus, pela unção liberada neste lugar. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Já fomos devidamente apresentados. Sente um pouco glorificando o nome de Jesus. Quero dizer que eu não poderia deixar de atender o convite do pastor Luciano. Pega minha Bíblia ali. É como se Deus estivesse cobrando de mim. E eu me senti muito regozijado nesta noite em poder adorar com os irmãos. Posso sentir a presença do Altíssimo aqui. Glorifico o Senhor por essa igreja, pela juventude que adora, que busca a face do Senhor, por cada levita que invocou o nome do Senhor neste lugar, pela vida dos pastores, obreiros, ministros do Senhor. Que Jesus abra as portas necessárias para a expansão ministerial desta obra. Que todo aquele que deve ser alcançado por esse ministério seja alcançado. Que Satanás retroceda com seus demônios e que as portas sejam abertas para o trabalhar do Senhor acerca desta igreja. O toque do chofar aponta para o chamado de Deus acerca dos seus filhos. O povo de Israel ouvia o toque do chofar em 3 motivos específicos. Pelo menos 3 motivos específicos se ouvia o toque do chofar no arraial. Primeiro, para que a limpeza fosse feita, porque Deus dizia: vou passar no arraial e quero um arraial limpo. Diga para o teu irmão: Deus não gosta de sujeira. Era uma limpeza dentro do acampamento. Se você ler os primeiros livros da Bíblia, você vai ver os escritos acerca do povo de Israel acampado no deserto. Deus pedindo que as fezes fossem recolhidas e enterradas fora do arraial. E naquele toque específico o povo sabia: hoje é dia de limpeza, porque o Senhor vai passar no arraial. Fala para o teu irmão: Deus quer tirar toda a sujeira hoje, para que a presença dele passe de uma forma extraordinária. E não só passe, mas permaneça. Porque naquele tempo era uma passagem. Hoje Deus quer habitar em nós através do Espírito Santo dentro de cada um de nós. O segundo toque apontava para o tempo de adoração. Quando se ouvia o toque, todos sabiam que era momento de estar diante do tabernáculo, porque o tabernáculo significa a presença de Deus. Deus disse para Moisés: faça um tabernáculo, porque eu vou habitar no meio do arraial. Deus habita no meio dos louvores, diz a palavra do Senhor. Quando nós nos colocamos em adoração diante dele, o Senhor se manifesta. A presença dele manifesta, garante vitória contra todos os inimigos que se levantam contra ti. E o terceiro toque é exatamente o toque da batalha, porque o exército estava a posto quando via um toque que chamava para guerrear. Deus está levantando uma igreja guerreira. Deus está levantando uma igreja que não tem medo da cara feia de Satanás, que não tem medo dos levantes do maligno. Acabou o tempo daquele crente que dizia: não vou orar, não vou jejuar, porque tem retaliação, o inimigo vai ficar furioso contra mim. Olha, irmão, é uma geração de gadita que Deus está levantando. É cara de leão. Ó, esse leão está na tua camisa aí, ó. Assim eram os gaditas. Eles olhavam o inimigo e quanto mais espadas e lanças eles tinham nas mãos, era aí que os gaditas se lançavam contra eles e obtinham a vitória no poder do Deus de Israel. Eu quero declarar sobre você que Deus vai te levantar com uma unção de guerra. É tempo de marchar, de se pôr de pé e através da adoração conquistar todos os territórios que Deus tem destinado para você. Toque 3 pessoas e diga assim: Deus vai te levantar para conquistar a tua casa do Senhor Jesus.
Amém? O teu trabalho é do Senhor Jesus. A escola onde você estuda, Deus te colocou lá para conquistar aquele território para o Senhor Jesus. Se você crê, recebe, dá um forte aplauso para Ele. Glória a Deus, Senhor. E exalta o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Vamos nos debruçar sobre a palavra agora? Hoje é noite de buscar intimidade. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Quem foi encontrando vai ficando de pé. Depois você senta e fica só recebendo a palavra. Mas em reverência à palavra do Senhor, você põe de pé assim que encontrar o texto de Daniel, no capítulo 9. Aleluia. Veja se tem alguém perto de você sem a Bíblia. Se aproxime dessa pessoa. Compartilhe com ela essa leitura. Daniel 9, versículo 1 até o versículo 6. Diz a santa palavra de Deus: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, diga oração, súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Feche os teus olhos e ora comigo. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos pela tua presença. Agora, meu Deus, precisamos ouvir a tua voz através desta ministração. Fala com cada filho teu, com cada filha tua, de uma maneira ímpar e especial, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Sente glorificando o nome de Jesus. Daniel menciona o escrito do profeta Jeremias, que havia tido uma revelação sobre uma desolação que viria sobre Israel. Era um tempo de tormenta, de sofrimento, de escassez. Era um tempo de dificuldade que estava sendo profetizado naqueles dias através das Escrituras. Aquilo era pura consequência do pecado cometido pelo povo. E nós entendemos pela palavra de Deus que o Deus ao qual servimos não é um Deus furioso que quer destruir, que quer matar, que quer punir, mas é um Deus justo, que fala com o seu povo, que orienta. Mas quando o povo entra por uma rota que destoa com a orientação de Deus, com aquilo que o Senhor aponta para nós, esse mesmo Deus às vezes permite que alguns males recaiam sobre o povo, não para destruir o povo, não para matar o povo, mas para que o povo se arrependa, para que o povo saiba reconhecer que o caminho de Deus é bom, que aquilo que o Senhor faz é maravilhoso, e que aquilo que é consequência do pecado, que aquilo que é consequência da vontade de Satanás é danoso e nos leva para a morte. A palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece ser bom. Irmão, me diga um caminho de pecado que é ruim. O primeiro irmão que louvou falou das festas. Foi esse aqui que deu a oportunidade. Esse irmão aqui ele falou. A gente se arrumava para ir para as festas. Parecia ruim, irmão? Não parecia ruim. Você olha um grupo de jovens indo para um desses festivais que tem por aí. Eles vão com semblante feliz.
eles vão animados, eles pulam, eles dançam. Aqueles caminhos não parecem caminhos de morte, mas são caminhos de pecado e certamente levarão essa juventude à destruição. E é sobre esses caminhos que o profeta está falando, caminhos de pecado, caminhos de ruína, e que está trazendo sobre toda a nação de Israel um preço muito caro. Daniel então aponta para o caminho da intimidade com o Senhor. Aleluia. E o caminho da intimidade com o Senhor, ele não é forjado num culto, ele não é forjado num congresso, num seminário, ele não é forjado numa festividade, mas ele é forjado através de uma rotina de busca, de oração, de jejum, de súplica, de arrependimento. E é sobre isso que o profeta está falando. Olha, é necessário orar, é necessário suplicar, é necessário jejuar e é necessário saco e cinza. Diga: oração, jejum, saco e cinza. Oração é a prática da comunhão com Deus. Quem mais tem interesse na comunhão é o próprio Deus. Lá no livro de Gênesis diz que o homem chamado Adão e a mulher chamada Eva, eles ouviram a voz do Senhor que passeava no meio do jardim. E eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor chamou e disse-lhes: onde estás? Parece que Deus entendeu a infantilidade do homem e da mulher e decidiu entrar no universo deles. É o homem se escondendo, achando que Deus não ouvia, e é Deus vendo e tentando mostrar. Não vou dizer que foi fingimento, porque Deus não é fingido, mas Deus disse assim: deixa eu jogar um pouco um jogo desse. Você está onde, Adão? Eu estou escondido, Senhor. E Deus continua falando, sabe por quê? Porque Deus não queria quebrar a comunhão. Embora Adão já tivesse quebrado por causa do pecado, mas Deus não queria quebrar a comunhão. Por isso que Deus entra nesse diálogo. Onde você está? Está escondido? Estou. Por que está escondido? Por acaso você pecou? E aí Adão acaba decidindo entrar por uma rota de fuga maior ainda, porque ele começa a colocar a culpa na mulher que Deus havia dado. Por fim, Adão coloca a culpa no próprio Deus. Na mulher que o Senhor me deu, Senhor. Naquele instante, o jardim da comunhão agora é chamado de jardim da desobediência, de jardim do pecado. Adão está fugindo da presença de Deus. Duas coisas me chamam a atenção nessa passagem. Primeiro, Adão e Eva se escondendo. Segundo, Deus chamando e perguntando onde eles estavam. Deus faz isso porque Ele não quer perder a comunhão com você. Talvez você hoje esteja aqui se escondendo de Deus, fugindo da presença dEle. Eu vim ao culto porque fulano me convidou, porque o irmão insistiu muito, porque o pastor foi na minha casa me buscar, mas eu não quero a presença de Deus. Não, eu não quero ser crente agora. Eu quero andar pelos meus caminhos. Eu quero viver minha vida primeiro. Quando eu estiver lá na frente, velhinho, talvez quando eu fizer tudo que eu quero fazer na minha vida, aí eu vou entregar a minha vida para Jesus. Mas o Senhor está dizendo: não, eu não abro mão da intimidade contigo, eu não abro mão de ter comunhão contigo. Eu te trouxe a esse lugar porque eu quero tocar o teu coração e eu quero restabelecer talvez a intimidade que tenha sido quebrada. Eu quero te trazer para perto da minha presença, diz o Senhor para essa igreja nesta noite. Pastor, eu já estou perto. Deus quer te trazer para mais perto ainda, porque o Senhor ama ter comunhão com o seu povo. Quem tem essa palavra, dá uma glória a Deus. Exalta o nome do Senhor. Não tem como fugir da presença de Deus. Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá o Senhor está.
Se fizer um inferno na minha cama, eis que o Senhor ali está. É muito difícil ter um crente, pastor Luciano, que nunca tenha dito para o Senhor: eu vou desistir. Eu já disse. Você já disse, pastor? É muito difícil ter um crente que nunca tenha dito: Senhor, eu não aguento mais. Mas eu quero te perguntar pelo Espírito de Deus essa noite: como você vai conseguir se esconder da presença de Deus? Como você vai conseguir fugir da presença de Deus? Um dos dias que eu estava mais desistido do ponto de vista ministerial, eu estava no centro da cidade e uma irmã me encontrou e disse: Murilo, oh, que bom encontrar, estava querendo te ver mesmo, vai pregar na minha igreja hoje. Eu falei: pô, irmã, pelo amor de Deus, não me chama não. Ela disse: vai sim, eu não aceito não como resposta. Ali eu vi Deus falando comigo o seguinte: não adianta, Murilo, você se esconder da minha presença. Onde você for, eu te acho. Diga para 3 pessoas: onde você for, Deus te acha. E Deus te pega, e Deus te traz de volta, porque o lugar que Ele te quer é na presença dele. Se essa palavra faz sentido para você, exalte o nome do Senhor. Que os céus entenderem que tem um crente recebendo uma palavra e sendo restaurado nessa noite. O Espírito Santo, Deus está em todos os lugares. Ele quer ter comunhão, Ele quer ter intimidade contigo. Isaías 59:1 aponta para um problema que eu preciso resolver, que você precisa resolver. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O problema não está em Deus. A levita disse: Senhor, se eu não sentir tua presença, se eu não cultuar, se eu não for transformada de alguma maneira, eu quero que o Senhor me diga qual é o meu problema. Eu gostei muito disso. Porque às vezes o irmão chega no culto e sai reclamando: o levita hoje estava sem unção. É assim mesmo. É? Você conhece alguém assim? O pastor hoje não estava inspirado, o sermão não foi bom. Vou dizer que tem, mas tem. Eita Deus! Aquele som não estava bem equalizado, tinha um negócio estranho. O violão estava desafinado, até o playback parou. E a igreja está pesada. E ele vê defeito em tudo. Esse crente precisa ler Isaías 59:1, quando diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Diga assim: se tem algum problema, esse problema está comigo. E o Senhor me trouxe a este lugar para resolver a problemática que me afasta da intimidade, que me afasta da comunhão, e me aproximar da presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. É tempo da igreja voltar os olhos para o Senhor e buscar a santidade, buscar a intimidade, buscar a presença do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Tem algumas coisas que essa palavra nos ensina. A primeira delas é que o jejum nos aproxima da comunhão com Deus. São 3 passos importantes para ampliar essa intimidade: oração, jejum, pão de sal. E o que é o jejum? Mateus capítulo 6, versículo 16, Jesus ensina como jejuar. Vamos lá? Se você puder abrir o texto, abra comigo, vamos aprender com a palavra. Mateus 6, 16, 18. Pastor, como é que eu faço para ficar mais íntimo de Deus? Não tem uma fórmula mágica. Não dá para fazer uma transferência de unção. Pô, irmão, a gente luta tanto, guerreia tanto, ora tanto, jejua tanto, se humilha tanto, Deus derrama uma gota do seu poder sobre nós, e a gente vai transferir isso. Mas eu posso lhe ensinar o caminho, amém? Aleluia. Mateus 6, versículo 16. Quando jejuarem,
Não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois quando eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que estão jejuando, eu vos digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, primeiro, arrume o cabelo. Fala comigo, arrume o cabelo. Lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que vê em secreto. E o seu Pai em secreto o recompensará. Intimidade com Deus é um negócio entre você e o Senhor. Irmão, quando está jejuando, já chega com cara de vilão. É para você perguntar: o que foi, irmão? Não estou aguentando, estou 2 horas sem comer. Ó, vai jejuar amanhã? Se for mulher, dá aquele tapa. Tem um negócio de mulheres, usam que é bom demais, né? Então, a pele fica diferente. Capricha. Fica plena. Ninguém nem vai saber o que está acontecendo. Está ali na prova. Às vezes está doendo. A luta não está fácil. Mas você está lá, ó, confundindo Satanás. Qual a roupa bonita? Essa roupa. Vai trabalhar bem-humorada. Se é varão, já sabe. Vai na barbearia, manda dar um tapa. Uma geral no visual, a melhor roupa. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Deus está no controle. Quando não aguentar mais, você chega no trabalho, vai no banheiro, fecha a porta, chega lá, você até chora. Se puder dar um grito baixo para não chamar a atenção dos colegas, faz tudo isso lá. Mas não deixa ninguém ver, não. Porque a intimidade com Deus é gerada no secreto. E é Jesus ensinando para o seu povo: olha, e quando você fizer tudo isso, o Pai em secreto, é Ele que vai trazer a recompensa. Diga comigo: a minha recompensa não vem de homens, a minha recompensa vem do Senhor. Se isso faz sentido para você, dá um forte aplauso para ele. Quando nós jejuamos, Deus responde. Jejum é greve de fome para forçar Deus a responder? Não. Jejum é arma espiritual. Jejum é estratégia de guerra. E quando você jejua, Deus entende a mensagem e Ele envia a resposta. Atos, capítulo 13, versículo 2. E quando adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O Espírito Santo responde: pastor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma direção. Chama aquele profeta para orar por mim, para ver se Deus fala comigo. Não, irmão, entra no secreto, entra no jejum, faz com Deus um voto. Eu quero ver o Espírito Santo não falar com você, eu quero ver o Espírito Santo não me mostrar o caminho, eu quero ver Deus não me dar a resposta que você precisa. É tempo da igreja acessar essa chave chamada jejum. Está ali na parede, eu não tinha visto, eu vi agora. Está na hora da igreja acessar essa chave chamada jejum, porque Deus está abrindo uma porta extraordinária para a resposta dele acerca de algumas coisas. E quem entende a palavra já glorifica, quem entende o que Deus está falando já se alegra, porque é tempo de sair de um patamar espiritual para encontrar um outro patamar que Deus está reservando. Amém? O Espírito Santo trouxe uma resposta ministerial. Aquela igreja que jejuava, a igreja chamada de Mítica. Diga comigo: o jejum me aproxima da libertação. Amém? Mateus 9, 28. E depois de Jesus ter entrado em casa,
seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa casta, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Diga: oração e jejum. Esse é um texto muito conhecido. Os discípulos estavam tendo as primeiras experiências na obra do ministério e eles foram expulsar o demônio disse: não vou sair. Imagina os apóstolos, os discípulos de Jesus, voltando para casa frustrados, e quando entram em casa, Jesus começa então a discipulá-los novamente. Sabe por quê, irmão? Porque o líder não sabe tudo. Amém? O pastor não sabe tudo. O diácono não sabe tudo. O profeta também não sabe. Mas Deus me revela, não sabe tudo. Quem sabe é Deus. Jesus tem todo o segredo. Então Jesus chama aqueles meninos e fala: olha, tem algumas espécies que só vão sair com jejum e com oração. O jejum nos aproxima da libertação que Deus quer operar na nossa vida. Amém? Veja, quem mais gosta de jejum é o próprio Jesus. Mateus 4, 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que ele fez? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Eu acho que o jejum mais longo que eu já fiz foi de 3 dias. Só água. Depois que a gente já fez 7 dias. Talvez você diga: mas o pastor botou uma campanha de jejum lá, não estou aguentando. Ninguém jejuou mais do que Jesus. Todo jejum que você fizer ainda é pouco. Jesus ainda fez mais. Amém? Vamos entender o caminho do jejum? Segundo caminho para a intimidade, ou melhor, o terceiro, porque o primeiro é a oração, o segundo é o jejum, o terceiro é o pão de saco. Eu estou vendo 2 irmãos aqui com pão de saco. Pão de saco é irmão. Tem uma irmã também? Tem um pano aqui no pescoço. Eu te conheço. Deus abençoe. Os irmãos testificaram a palavra, porque não é propósito do pão de saco, não é verdade, pastor? Mas tem 3 ali sinalizando. E o que é que o pão de saco significa? Ele comunica no externo, no físico, uma postura ou um estado de espírito. É algo que já foi gerado no nosso interior e que nós gostaríamos de externar de alguma maneira. Houve uma época da minha vida que eu doei todas as minhas roupas. Todas. Calça, camisa, shorts, camisetas, calça social, calça jeans, sapato. Todas. Os irmãos ficaram na alegria lá na igreja. E eu comprei alguns metros de pano de saco e fiz umas 4 peças, calça e camisa e pano de saco. Eu passei meses vestido de saco, descalço. Quando não era descalço, era com sandália de couro, porque eu queria externar algo que estava no meu interior. E Deus ouviu a minha oração naquele tempo. O texto diz que o pano de saco significa também luto. José rasgou suas vestes e pôs pano de saco, Gênesis 37, 34, sobre os seus lombos, e lamentou seu filho por muitos dias. Jacó achou que José havia morrido, então ele rasga suas vestes, ele põe pano de saco e ele chora o seu luto. Aquele pano externava uma condição interior, e todos sabiam que Jacó estava de luto. Jesus comenta sobre 2 cidades de sua época e fala do pano de saco como uma expressão de arrependimento. Diga comigo: pano de saco também significa arrependimento. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 13. Ai de vós, Corazim, ai de vós, Betsaída, porque se os milagres que foram realizados entre vós fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, como? Vestindo roupas de saco e cobrindo-se com cinzas. Diga: pano de saco é arrependimento. O
Quando eu coloco o pano de saco, eu estou externando e comunicando para todos no mundo físico e espiritual que o meu coração está arrependido, contrito diante da presença do Senhor. O céu não foi feito para pessoas perfeitas, mas foi feito para pessoas arrependidas. O arrependimento toca o coração de Deus e nos aproxima da sua presença, porque o clamor de Isaías é acerca do pecado chamado iniquidade, que é a repetição do pecado que nos afasta do Senhor. Quando nós entendemos que o pecado quebra a comunhão que temos com Deus, nós entramos em arrependimento, externamos isso das diversas maneiras possíveis, com testemunho, com jejum, com oração. Eu posso ter pecado muito, eu posso até ter tido uma vida que desonrou a Deus, mas hoje o meu coração está rendido diante do altar do Senhor. O que eu quero, o que eu desejo é louvar a Deus, é buscar a sua presença, é ampliar essa intimidade e levar o Evangelho para todo aquele que possa ouvir e receber também da graça que eu recebi um dia. Deus ama um coração contrito, o Senhor não desprezará. Aleluia. Talvez você tenha entrado aqui hoje e tenha dito a Deus: Senhor, como eu sou falho, como eu sou imperfeito, como eu sou pecador, como eu sou pecadora. Mas Deus te diz: eu amo um coração arrependido, eu amo um coração contrito e humilhado diante da minha presença. E o Senhor vai restaurar a tua vida em nome de Jesus. Amém. 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 Com essa palavra entendemos que nós precisamos, irmãos, nos arrepender. Quando Daniel começa a entender a condição espiritual de Jerusalém, ele não só se arrepende, não só entra em oração de arrependimento, como ele se coloca na posição de intercessor. E ele pede perdão a Deus pelo pecado de toda aquela nação. E essa igreja tem uma veia intercessória extraordinária. E Deus me mostra um povo que intercede pela cidade, um povo que intercede pelo estado, um povo que intercede pela nação. E talvez alguém diga: como uma igreja aqui em Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, pode orar por toda uma nação? Como Daniel, profeta do Senhor, e nem era um profeta como Jeremias, como Isaías, pôde interceder por todo Israel. Ele se identifica com o pecado do povo. Ele fala: Senhor, tem misericórdia, eu me arrependo, Senhor, me coloco diante de Ti por este povo. E Deus ouviu a oração daquele homem. Daniel intercede pelos seus pecados e pelos pecados do povo de Israel. Isso chama-se arrependimento por identificação. Isso é coisa de profeta. Às vezes o profeta está chorando e ninguém entende o choro do profeta, ninguém entende o clamor do profeta. É porque ele consegue sentir em conexão com Deus. Ele consegue sentir o clamor de Deus por arrependimento e ele ora nesse sentido. Quando você pede perdão por um pecado que você não cometeu, você está se comportando como um intercessor. Seja um intercessor da tua casa, seja um intercessor do teu trabalho, seja um intercessor na tua igreja. O irmão pecou, intercede por ele. Fala assim: Senhor, tem misericórdia, meu Deus, de mim e do meu irmão que se encontra nesse estado. É um estado de destruição e de dor, mas eu sei que o Senhor pode restaurar. Veja o que o texto diz, Eclesiastes 7:20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Deus está levantando uma geração intercessora, uma geração que entra e adentra no nível profundo de intimidade com o Senhor, repreendendo todo o mal, cancelando a maldição e acessando as bênçãos que estão reservadas para si. Crônicas 7:14, 2 Crônicas: e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Amém, igreja? Quantos recebem essa palavra? Diga comigo, eu vou entrar pelo caminho da oração, pelo caminho do jejum, pelo caminho do sábio e do arrependimento, e eu vou acessar a presença de Deus de todas as maneiras possíveis. Daniel, então, estou finalizando, ele entra num propósito de jejum. Ele precisava ouvir a direção de Deus, ele precisava saber o que o Senhor lhe direcionaria a partir de então. Ele começa a jejuar. A gente olha para o jejum de Daniel e a gente imagina que Daniel planejou jejuar 21 dias, sim ou não? Quem acha que Daniel planejou jejuar 21 dias? Quem aqui planejaria jejuar 21 dias? Hã? Quem está com vontade de fazer um jejum de 21 dias aí? Misericórdia. A gente faz às vezes, né? O pastor está direcionado por Deus, a gente faz umas loucuras e Deus entende nossas loucuras. A minha caneta ela manda Eu lembro uma vez que nossa apóstola convocou um jejum e estava tendo reforma na igreja e era